Você serve a um Deus que é poderoso para terminar um período de aflição em apenas um dia. Vamos falar sobre isso? Olá, graça e paz! Como você está? Tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre mais uma mulher corajosa da Bíblia. E eu confesso que essa é uma história quando os céus e a terra se unem, nós podemos ver uma história que se desenrola, que nenhum roteirista de Hollywood conseguiria fazer algo semelhante a isso. É uma história que realmente envolve o agir de Deus de uma forma perfeita e sobrenatural. E antes de nos aprofundarmos nessa história, eu já quero pedir para você, vamos lançar esta semente para cada vez mais longe. Existem muitas mulheres com o seu coração, às vezes, passando por momentos de incerteza, de dúvida, onde uma palavra como essa pode fazer a diferença para a vida delas e você pode ser a ponte para isso. Então, fortaleça a nossa corrente, compartilhe com alguma mulher que você sabe que ouvir direcionamentos diários sobre a palavra de Deus pode fazer a diferença para ela. Vamos para a palavra de Deus. E a mulher que eu quero falar hoje, o nome dela é Joquebede. Você sabe quem ela é? Sim, ela é a mãe de Moisés. A mãe de Moisés que viveu em um momento de grande aflição, de tribulações mesmo, e nesse momento, diante desta situação, ela começou a gerar. Como é difícil você gerar coisas em meio a momentos de tribulações, de incertezas. Era tudo isso que o povo vivia naquela época, porque um decreto do faraó havia saído de que todas as crianças que nascessem fossem meninos dos hebreus, que eram escravos naquela época, deveriam morrer. E antes de eu falar o resumo dessa história, eu quero ler com você em Êxodo 2. Êxodo 2, o 1, o 2 e o 3. Vamos ler juntas? E foi um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Eu quero que eu e você venhamos mergulhar nessa história e nos colocar no lugar de Joquebede. Ela estava numa época em que receber a notícia ou perceber que estava grávida não trazia muita alegria, porque ela passou 9 meses na incerteza que se aquele bebê fosse um menino, o destino dele era a morte. E para que isso não acontecesse, ela teria então que começar a correr alguns riscos. Mas eu quero que você entenda comigo que do tempo que ela engravidou até que Moisés nasceu, os 9 meses, e mais os 3 meses que ela escondeu ele, fizeram-se 1 ano. O período de 1 ano, Deus reverteu em apenas um dia. E por que essa história é tão extraordinária? Esta mulher que passou pelo momento em que ela descobriu que estava grávida até nascer, a incerteza, a insegurança, talvez ela desejando com todas as suas forças que seja uma menina, e quando nasceu ela viu que era um menino, mas o seu coração se apegou a ele. A Bíblia diz que viu que ele era formoso. Não é apenas a beleza, mas ela viu que aquele menino era especial, e então ela se colocou na condição de correr o risco que fosse preciso, evitando que aquele menino chorasse, evitando que as pessoas soubessem que ela tinha tido ali um menino, e ela precisou esconder ele de todas as formas, até que, não podendo mais escondê-lo, como nós lemos, ela precisou se levantar em um dia, numa manhã, com uma única determinação: eu preciso fazer algo. Eu preciso tomar uma providência, eu não posso mais esconder.
E ela se posicionou e o céu correspondeu. Ela coloca aquele menino no cesto, à margem do rio. A Bíblia diz que Miriam vai ali junto, acompanhando o que seria daquele cestinho, carregando aquela criança. E quem o encontra? A filha de Faraó. Ele é encontrado por aqueles que faziam parte da família dos que haviam dado este decreto. Olha Deus agindo. E então a filha de Faraó, ela percebeu que ele era um menino hebreu. E Deus, já guardando o menino ali, ela não o entregou para os guardas para ser morto, sabendo que era um bebê hebreu. Aquela princesa egípcia, antes, pelo contrário, decide criar o menino. E Miriam, estando ali, observando o menino de longe, foi a primeira, foi a se prontificar, a achar uma mãe de leite para aquele menino. Então, naquele mesmo dia em que Joquebede amanheceu com seu coração apreensivo, preparou aquela cestinha de junco como seu momento mais difícil. Naquele mesmo dia em que o coração apertado, ela vê aquele cestinho indo pelo rio, com tantos perigos, com tantas situações contrárias. Deus conduzia aquele barquinho e colocou ele no lugar certo. E naquele mesmo dia, aquela mãe, que dos seus braços saiu o seu filho retornou para os seus braços. Agora, além de estar com seu filho nos braços de novo, ela ainda recebia um salário para cuidar do seu filho. É ou não é uma história extraordinária do cuidado de Deus? E o que é que essa história pode produzir no meu e no seu coração? O nosso Deus, ele está em todo o tempo trabalhando. E Ele tem olhado para mim e para a sua vida para também escrever histórias extraordinárias como essa. Em um dia comum, onde você vai se levantar talvez com o seu coração mais aflito do que antes, esse pode ser o dia que Deus está mudando o seu período de aflição. 1 ano de aflição, Deus mudou em um único dia. Eu não sei por quanto tempo você tem se sentido tão aflita, parecendo que está lutando por situações que você não vê saída, que quanto mais o tempo passa, parece que a situação piora. Joquebede era assim, quanto mais o tempo passava, a barriga crescia, nasceu, era menino. Ela escondeu por 3 meses até que não pôde mais. Eu não sei até que ponto a situação que você está vivendo pode vir a estar chegando, mas o mesmo Deus que guardou e salvou Moisés e fez essa história linda, aqueles que perseguiam, que queriam a morte, agora estavam sustentando a vida, de Moisés. Este mesmo Deus, Ele trabalha, e seja qual for a situação, o Senhor pode reverter hoje em um único dia comum. Se posicione para trabalhar conforme as suas forças, haja na direção de Deus e o céu vai se mover para que o sobrenatural aconteça, porque o sobrenatural de Deus, o agir sobrenatural de Deus é fruto exatamente disso. Um posicionamento com coragem e fé. Essas 2 palavras definem Joquebede: coragem e fé. E então o céu vem e o sobrenatural acontece. Tudo que você precisa hoje, nos seus momentos de mais aflição, é de coragem e fé. Se posicione sobre esses 2 pilares e o céu virá ao seu favor. E tudo aquilo que parecia estar caminhando para ruínas, em um único dia, Deus pode se transformar no seu maior testemunho. Joquebede, então, com alegria, recebeu Moisés de novo na sua família e ela pôde transformar aquele seu momento de aflição no testemunho da sua vida. Dali por diante, ela podia contar: o meu filho, que não, no meu entendimento eu estaria entregando a morte, mas na verdade aquele rio era as mãos de Deus, eu coloquei ele nas mãos de Deus. Deus me trouxe de volta. E ela nem precisava mais sair para trabalhar como escrava, porque ela recebia favores da princesa egípcia para cuidar do seu próprio filho. Ah, como esse Deus é maravilhoso. Você pode se alegrar nele. Você pode acalmar o seu coração diante das aflições.
e ter a certeza de que Deus pode mudar um período de incerteza, de profunda angústia em um único dia e fazer da sua aflição um grande testemunho. Fortaleça sua fé hoje. Não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Talvez você já está também por um grande tempo passando por aflições, a ponto de você falar: não dá mais, eu não consigo mais. Então Deus vem com a sua graça maravilhosa e com o seu trabalhar perfeito e escreve a sua história, uma página que nem no cinema nós podemos ver algo tão maravilhoso. O nosso Deus, Ele é fiel. E a história do nascimento de Moisés não é apenas o nascimento de um grande libertador, mas é também o posicionamento de uma mulher com fé e coragem, diante disso, o céu se moveu e a história dela mudou. Tudo que você precisa hoje é fé e coragem. Se posicione diante disso, se posicione com essas intenções no seu coração e o céu vai se mover. O Deus, o mesmo Deus que viu aquele bebê naquele cestinho de juncos tão frágil e inocente, o guardou e o livrou. É o mesmo Deus que pode te ver nesses seus momentos de tanta fragilidade e Ele também pode agir em seu favor. Tenha fé e não duvide. Deus é maravilhoso e com a sua graça e com o seu poder incomparável, Ele vem e Ele faz o impossível. Não deixe de crer no impossível. O nosso Deus, Ele ainda faz milagres. Você crê nisso? Por isso, com essa reflexão que ativa a sua fé, eu quero te convidar a orar comigo e que Ele te ajude a caminhar em fé e coragem para que o sobrenatural se mova ao seu favor. Vamos orar juntas? Senhor, eu e a tua filha nos colocamos diante do Senhor neste momento. Sabemos que o Senhor é maior do que toda e qualquer aflição e que gerar em momentos de tribulação é muito difícil. Por isso, se a sua filha está passando por tribulações, é porque ela está gerando coisas maravilhosas. E eu sei que o Senhor está, do começo ao fim, acompanhando toda a trajetória da sua filha. O Senhor é o Deus que é capaz de mudar cenários em apenas um único dia. E que nós possamos, com fé, nos movimentar nessa certeza de que hoje, ou que o dia do Senhor reverter toda essa situação está próximo. Hoje pode ser o dia de Deus mover e fazer o sobrenatural. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor amado, que essa situação difícil que a sua filha tem passado vai se tornar o seu grande testemunho. E que tudo o que ela acha que tem sido perca, o Senhor trará de volta e trará com um agir tão tremendo, tão maravilhoso, que virá junto com o teu cuidado, virá junto com a tua provisão. Obrigada, Senhor, porque com a tua palavra o Senhor nos consola, o Senhor nos orienta, o Senhor ativa a nossa fé e nós vamos continuar olhando para ti, o Deus que cuida do órfão, o Deus que cuida da viúva, o Deus que cuida de um bebê num cesto de juncos. É o Deus que está cuidando de cada uma de nós. Nenhuma das nossas aflições são pequenas demais, mesmo diante de um Deus tão grande. O Senhor é um Deus que cuida e o Senhor tem cuidado da nossa causa. O Senhor tem cuidado do que tem nos afligido. Em nome de Jesus. Amém? Que o seu coração hoje tenha se enchido de paz através desta palavra. Você está gerando em tempos difíceis, mas Deus está com você. E quando você achar que não dá mais, entregue tudo nas mãos de Deus. Deus fará o sobrenatural e Ele não demora para mudar uma situação. O céu já está se movendo e é questão de tempo para você ver tudo isso se manifestar aqui na terra. Tudo isso estar visível diante dos seus olhos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza e que esta palavra ative a sua fé. Amanhã nós vamos estar aqui de novo, são 28 dias, todo mês de fevereiro,
nós fazendo menção do que grandes mulheres, mulheres comuns, com histórias extraordinárias, viveram diante de Deus. E nós vamos aprender com elas e viver histórias extraordinárias também, porque o mesmo Deus que esteve com elas está conosco. Então não perca nenhum desses 28 dias, que eu sei que você vai ser grandemente edificada no Senhor. Amanhã eu espero você aqui. Até lá!